Bolsonaro caiu na cela. Será que foi um simples acidente ou algo mais sério está acontecendo com a saúde do ex-presidente? Michele Bolsonaro diz que ele passou mal e bateu a cabeça. A Polícia Federal diz que foram só ferimentos leves, mas a defesa contra-ataca, falando em traumatismo craniano. O que está realmente por trás dessa história? Fica comigo até o final para entender cada detalhe dessa polêmica que envolve a cela, laudos médicos e uma decisão do STF. Vamos mergulhar nos fatos. Na madrugada de 6 de janeiro, um barulho na cela de Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, chamou a atenção. O ex-presidente, que cumpre pena no local, sofreu uma queda enquanto dormia. A primeira a trazer a notícia a público foi sua esposa, Michele Bolsonaro, que em suas redes sociais relatou que ele teria passado mal, desmaiado e bateu a cabeça em um móvel. Essa declaração inicial acendeu um alerta e gerou uma onda de preocupação entre seus apoiadores e, claro, muita especulação na mídia. Diante do ocorrido, a Polícia Federal agiu rapidamente. Um médico da própria corporação foi chamado para avaliar o estado de saúde de Bolsonaro. O resultado dessa primeira avaliação foi um laudo que, em resumo, minimizava a gravidade do incidente. Segundo o documento, Bolsonaro apresentava apenas ferimentos leves, mais especificamente um corte superficial no rosto e outro no pé. O mais importante, segundo a Polícia Federal, é que não havia sinais de déficit neurológico grave. O laudo detalhava que ele estava consciente, orientado, com as pupilas reativas e a motricidade preservada. Havia, no entanto, a observação de um leve desequilíbrio quando ele tentava ficar de pé. A conclusão inicial da PF foi clara: não havia necessidade de encaminhamento imediato para um hospital. Ele poderia ser tratado e observado ali mesmo, na própria estrutura da superintendência. Esse laudo médico oficial da Polícia Federal não ficou apenas nos arquivos internos. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o documento foi prontamente enviado ao STF. Moraes, que é o relator dos inquéritos que envolvem Bolsonaro, precisava analisar a situação para tomar decisões importantes sobre os pedidos da defesa relacionados à saúde do ex-presidente. A defesa, como veremos, já vinha argumentando há algum tempo sobre a necessidade de cuidados médicos específicos para Bolsonaro, citando seu histórico de saúde. Com o laudo da PF em mãos, a decisão de Alexandre de Moraes não demorou. Baseado na avaliação de que os ferimentos eram leves e não havia risco neurológico imediato, o ministro decidiu que Jair Bolsonaro não precisava ser transferido para um hospital. Ele determinou que o ex-presidente deveria permanecer sob observação na própria custódia policial. A decisão, no entanto, não fechava completamente as portas para exames externos. Moraes estipulou que exames poderiam ser realizados, mas apenas se fossem previamente agendados e houvesse uma indicação médica clara e específica para tal, seguindo os protocolos de segurança para custodiados. Em outras palavras, a porta do hospital não estava trancada, mas seria preciso uma chave bem específica, um laudo médico convincente para abri-la. E foi exatamente isso que a defesa de Bolsonaro tentou fazer. Não contentes com a avaliação da Polícia Federal e a decisão do STF, os advogados do ex-presidente apresentaram um contra-argumento forte, um relatório médico particular. Esse novo documento, assinado por um médico de confiança da família, pintava um quadro bem mais preocupante. O relatório falava em um quadro clínico compatível com traumatismo craniano leve. Além disso, mencionava uma síncope, que é o termo técnico para desmaio, associada à queda. Com base nesse diagnóstico, o médico particular apontava a necessidade urgente de exames neurológicos mais aprofundados, como uma tomografia computadorizada e uma ressonância magnética do crânio. O argumento principal da defesa era que esses exames, pela sua complexidade e pela necessidade de equipamentos específicos, não poderiam ser feitos nas instalações da Polícia Federal e exigiam, sim, um ambiente hospitalar adequado. Isso criou um impasse. De um lado, o laudo oficial da PF, que falava em ferimentos leves, e do outro, o laudo particular, que levantava a suspeita de traumatismo craniano leve. Essa divergência de diagnósticos é o centro da batalha jurídica e narrativa que se desenrolou nos dias seguintes. Para os apoiadores de Bolsonaro, o laudo particular era a prova de que o Estado não estava fornecendo os cuidados de saúde adequados ao ex-presidente.
configurando uma espécie de perseguição. Para os críticos, a manobra da defesa poderia ser vista como uma tentativa de usar a saúde como estratégia para conseguir uma transferência para um hospital, o que poderia, eventualmente, levar a pedidos de prisão domiciliar. Vamos analisar um pouco mais a fundo essas duas perspectivas. A avaliação da Polícia Federal, por ser um órgão do Estado, carrega um peso de oficialidade. Ela foi feita por um profissional de saúde no local, minutos ou horas após o incidente. O foco era avaliar a emergência, a necessidade de uma ação imediata. A conclusão de que não havia risco iminente de vida ou dano neurológico grave foi o que fundamentou a decisão de Moraes de mantê-lo na custódia policial. Essa é uma prática padrão em sistemas prisionais. A transferência para o hospital só ocorre em casos de emergência comprovada ou para procedimentos agendados que não podem ser feitos na unidade. Por outro lado, o relatório particular levanta uma questão importante sobre a medicina preventiva e diagnóstica. Um traumatismo craniano, mesmo que classificado como leve, pode ter consequências. O que você acha dessa história toda? Acha que foi apenas um acidente sem grandes consequências, como disse a PF, ou acredita que a defesa tem razão em se preocupar com um possível traumatismo craniano? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre o assunto. A sua perspectiva é muito importante para a gente. E se você gostou dessa análise aprofundada e quer continuar recebendo conteúdo assim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima!